Os irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 12. Salmo de número 12. Sermão preparatório. A partir da próxima semana, se assim Deus permitir, iniciaremos uma nova série de exposições no livro do profeta Malaquias. Salmo de número 12. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Ao mestre de canto, para instrumento de 8 cordas. Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos do homem a vileza é exaltada. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos pedir que o Senhor esteja aplicando a Tua santa palavra em nossos corações, Senhor. E que a Tua verdade, Senhor, possa cada vez mais estar presente em nossas vidas, para que possamos, Senhor, ter em nossos lábios o discurso que vem da Tua santa palavra. Nos ajuda, nos orienta. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Doce mentira versus uma verdade amarga. As pessoas gostam de ouvir aquilo que é doce, aquilo que agrada o seu ouvido, o seu coração. Quando as coisas estão de mal ao pior, queremos ouvir: vai dar tudo certo, não se preocupe. Você vai ver, tudo vai melhorar. Muitas vezes, queremos ouvir: você não está errado, quando se está errado. Queremos ouvir: você não tem culpa, quando você é culpado. Você vacilou. Queremos encher os nossos ouvidos, o nosso coração, de palavras agradáveis, de palavras que, mesmo que não sejam verdadeiras, preferimos doces mentiras para que o nosso ego, a nossa vontade, ela seja então prevalecida. Muitas vezes, quando escutamos: você errou, você não falou bem, você não procedeu bem, você não reagiu bem, você pecou,
você foi imaturo, você foi precipitado. Ouvimos e logo reagimos. Como? Não. Justificamos. Somos expertos em reagirmos à verdade quando ela é amarga ao nosso paladar. No entanto, para nós que somos cristãos, servos do Senhor, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, em nenhum momento, em nenhuma situação, ouvirmos a verdade poderia ser algo amargo. Algo que então nós rejeitamos ou não preferimos. Toda a verdade, ela procede do Senhor. Toda a verdade, ela aponta para algo, aponta para o próprio Senhor Deus. E por isso, não é que a mentira é doce e a verdade é amarga. O problema está no paladar de quem a sente. Talvez estamos aqui reunidos com pessoas diferentes. Podemos provar o mesmo alimento. Alguns acharão doce, alguns acham que poderia tirar ou colocar mais açúcar. Comer um prato, alguns podem achar que está com pouco sal, alguns podem achar que está na medida certa, e alguns podem achar que está muito salgado. O paladar, ele é pessoal. E essa é a linguagem que o Senhor traz, e lemos lá em Tiago, sobre a verdade, como ela é palatável para nós, como nós sentimos essa verdade. E diante disso, esse texto que nós estamos diante dele, ele faz esse contraponto do discurso fútil dos ímpios, cheio de mentiras, calúnias, bajulação, e do discurso infalível do Senhor, verdadeiro, que traz salvação. Por isso, meus irmãos, quando o Senhor nos salva, Ele nos chama, Ele muda também aquilo que sai da nossa boca. O próprio Cristo, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, no texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 37, Cristo, então, ele vai trazer aqui um ensinamento em um dos seus sermões. Ele diz assim: ou fazei, Mateus 12, 33 ao 37, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Esse é o aspecto que Cristo ele traz quanto ao proceder. E aqui nós vamos ver, nesse texto do Salmo 12, como o próprio Deus ele faz uma distinção no discurso dos ímpios e no discurso que o Senhor, então, ele nos orienta que nós tenhamos. Nós veremos isso em duas partes do nosso texto. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, nós veremos, então, o discurso fútil dos ímpios. E do versículo 5
ao versículo número 8, nós veremos o discurso infalível do Senhor. Então, meus irmãos, o Salmo de número 12, era um salmo usado no contexto de culto da antiga aliança. Quando você olhar o salmo no título inspirado, que diz assim, ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, era um salmo que era usado no momento de culto, tocado com uma melodia específica, com um instrumento específico. Esse salmo, então, que estava no povo de Deus, estava também presente no meio da adoração da antiga aliança. Salmo escrito por Davi. Ele inicia no versículo 1 dizendo o seguinte: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui ele inicia, então, clamando ao Senhor por socorro, pedindo para que Deus, ele traga a salvação. O salmista aqui, ele inicia trazendo uma expressão que nós cantamos em alguns cânticos, onde diz, Ros, que salva-nos, Senhor. Nos salva, Senhor. Nos socorre. E ele está pedindo salvação, ele está pedindo então para que haja esperança, por quê? Porque ele olha para o seu redor e ele não consegue ver homens piedosos. Ele não consegue ver homens fiéis. Ele está pedindo socorro ao Senhor dentro de uma cultura, uma sociedade completamente corrupta. Veja, o salmista está falando do tempo dele no meio do povo de Israel. Era isso que o salmista Davi estava olhando para os seus dias, olhando para os homens e vendo, cadê os homens piedosos? Como então esse povo chamado por Deus? O salmista Davi, que foi considerado o grande rei de Israel, como então o salmista olhou e viu isso no meio do povo de Deus? Quando olhamos para fora, para os ímpios, é isso que nós esperamos mesmo. Não tem como termos uma expectativa de que eles sejam verdadeiros piedosos, ou que não haja corrupção no meio deles. Mas no meio do povo de Deus, isso não deveria acontecer. Diante disso, o que é que cabe a nós? Orar ao Senhor, para que haja salvação, para que haja então mudança, para que então diante desse contexto, possamos então perceber. Na última semana, o reverendo Jansson, ao trazer estudos e pregação, ele trouxe o conceito de piedade. E veja que aquilo que se espera de um piedoso é se parecer com o nosso Senhor. É ser santo como Ele é. Então, cada vez que nós olhamos para as nossas vidas de maneira particular e não vemos piedade na nossa vida, não estamos nos parecendo com o Senhor, é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É clamarmos ao Senhor. Nos salva. Nos capacita, Senhor. Trabalha em minha vida. Trabalha em nossas vidas. Para que sejamos transformados. Não temos condições por nossas próprias forças de resolver tal problema. Por isso, é necessário que nós procuremos a salvação no Senhor. E aqui ele vai especificar como então isso pode ser identificado. No versículo 2, ele diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ele vai mostrar que o viver ímpio, quando o viver não é piedoso,
Isso é demonstrado por meio daquilo que sai da nossa boca. Por quê? Cristo falou lá em Mateus capítulo 12. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a boca externa. Tiago disse que quem é que consegue dominar a sua própria língua? Aquilo que está em nosso coração externa por nossos lábios. Por isso ele diz, olha, os ímpios, os que não são piedosos, aqueles que agem como ímpios, o seu falar é falso. Não são sinceros. São bajuladores uns dos outros. O seu coração é fingido. As pessoas falam, sim, eu concordo, mas na verdade estão discordando no seu coração. Falam, sim, eu aceito, mas internamente, está com o coração totalmente disposto para quebrar a lei do Senhor. Por isso, o princípio que as Escrituras nos traz aqui, meus irmãos, é que haja sinceridade. Nós não precisamos bajular ninguém, uns aos outros. É sinceridade. Mesmo que, para o ouvinte, a verdade seja amarga. Mas é o remédio, a dosagem correta, um coração fingido. E é isso que o Senhor espera de nós. Veja, não sou eu que estou pedindo, nem exigindo isso, nem quanto a mim. É para que isso seja um proceder em nossa vida, em todo local que nós estejamos. Por quê? Somos servos daquele que é a verdade. E como servos dele, devemos abrir a nossa boca e falarmos a verdade. Nenhum de nós sonda corações. Nenhum de nós sabe o que se passa no coração do outro. Sabemos do nosso. E muitas vezes camuflamos e não queremos enxergar aquilo que se passa no nosso coração. Mas o Senhor, Ele olha, Ele sabe. Vimos no texto de Marcos, nas exposições, que o próprio Cristo, Ele sondava os corações daquilo que as pessoas estavam então. E o Senhor sabe, meu irmão, o que passa no teu coração. E por isso, a melhor forma de você resolver o problema não é maquiando, não é colocando uma cortina ou um tapete por cima. É você buscando a salvação no Senhor, buscando a esperança em Cristo. É necessário que haja arrependimento e mudança de vida. Muitas vezes, há um entendimento errado sobre ser verdadeiro. Isso é inconveniente. Porque a verdade ela deve ser dita. Mas, no momento certo, para a pessoa certa, da forma certa e com a intenção correta. Até a verdade, ela pode ser usada de maneira inadequada e má. A verdade dita para o nosso próximo, ela tem que ser usada com a intenção de redenção. Se eu sei a verdade sobre algo ou alguém, diga para a pessoa correta e no momento certo. Usamos o subterfúgio de sermos verdadeiros para então espalharmos somente pelo fato de sermos mexeriqueiros, fuxiqueiros, fofoqueiros. Há uma diferença muito grande. Então, meus irmãos, a verdade, ela tem que ser dita em amor, com a perspectiva que haja, então, paz e paz. Nós lemos o texto de Tiago, ele termina dizendo isso, para que a paz habite e seja rica em nosso meio. E eu estou clamando para que você entenda isso, para que nós entendamos isso, para que nós não tenhamos medo de falarmos a verdade quando for necessário, mesmo que isso traga consequência a nós.
Porque eu quero que você entenda algo. Quando falamos a verdade, temos consequências. E a maioria das vezes, ela não é tão boa quanto nós esperamos ou queremos. As pessoas que muitas vezes ouvem a verdade que sai de nossa boca, mesmo nós falando no tempo, no local, da forma e com a intenção correta, muitas vezes é preferível para muitos, por conta do seu paladar estar desregulado, ouvir a verdade somente de quem quer ou da forma que quer. Mas a verdade, ela não deixa de ser verdade independente de quem fale. A verdade, ela é objetiva, independente de quem diz. Por isso, ela tem autoridade nela mesma. E então, possamos, nesse aspecto, ouvirmos e falarmos a verdade, independente das consequências que terão. Porque a mentira, ela também tem consequências. O falar falso, bajulador e fingido. No versículo 3 e no versículo 4, o Senhor, ele vai demonstrar como ele reage com tais ações. Diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? As consequências que as Escrituras nos traz é que o Senhor cortará os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. A consequência e a visão que o salmista traz aqui é que quem age assim, naquele momento, pode sair vitorioso ou pode achar que conseguiu enganar as pessoas ali, ou conseguiu fazer com que a sua imagem fosse bem vista. Mas a ideia é que o Senhor cortará a língua, o lábio. Eu não sei se você já teve a experiência de cortar a língua. Mas talvez você pode ter tido a experiência de, às vezes, comer um abacaxi, alguma coisa, e uma aftazinha incomoda. Quando você toma um café de vez e a língua queima e incomoda. Se a pessoa ficar sem ela, ser cortada. Tem casos que pessoas, elas padecem da língua e elas precisam muitas vezes recuperar e colar a língua. A sensação não é muito boa, eu falo por experiência própria. Meses sem falar, sem poder comer nem quente, nem gelado. Já imaginou ficar sem ela? Por isso, meus irmãos, que nós tenhamos zelo naquilo que sai da nossa boca. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Tudo que sai da boca dele é verdade. Tudo o que ele fala é com a intenção de edificação e salvação do seu povo e juízo para os ímpios, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que nós falamos, sejamos para a edificação, para crescimento do reino, para a glória do Senhor. E assim, então, termos esse proceder. Mas as Escrituras, ela traz alguns princípios do pecado da língua. E para que nós possamos entender de maneira mais específica, eu quero pedir que você abra no livro de Oséias, capítulo 4. Versículo 1 e versículo 2.
Oséias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 diz assim. Todos acharam? Porque depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Oséias capítulo 4, versículo 1, versículo 2 diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O Senhor mostra que o grande problema se inicia porque não há verdade, não há amor. Mentem, adulteram, perjúrio. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Jeremias. Capítulo 12, versículo 6. Jeremias, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te refies deles, ainda que te digam coisas boas. O Senhor está dizendo, olha, não acreditem neles, mesmo que eles digam coisas boas. Eles estão te perseguindo com gritos, mas as coisas boas que eles dizem são falsas. Outro aspecto ainda em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aquilo que o salmista disse no capítulo 12, nós vemos que isso é uma constante nas Escrituras. Proceder ímpio, como agem, o Senhor exortando. E que ele dizendo, olha, não espere alguém que é mentiroso de carteirinha assumido e acha e persevera nisso, que isso é algo normal, ou que você é filho de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, devemos refrear a nossa língua. Por isso que é de corpo, alma e entendimento. Todo o nosso ser deve estar voltado para então servir ao Senhor. Não ache que o proceder de alguém que é mentiroso ou que vive na mentira, não se engane que você é filho de Deus. Possivelmente é outra mentira que você vive. Abra, por favor, João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44.
Vamos ler do 43 e o 44 diz assim: qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O próprio Cristo ele está trazendo, dizendo, olha, sabe por que muitas vezes não há compreensão das verdades do Senhor? Porque não submetem. Porque para muitos, a verdade, ela é amarga. Ela não é doce. E o problema não está na verdade, mas o problema está no paladar. O Senhor diz, olha, não há compreensão, não compreende a minha linguagem, é porque são incapazes de ouvir a verdade. Preferem mentira. E por isso, meus irmãos, o que deve habitar em nosso meio é a mais pura verdade. Então não nos enganemos, meus irmãos. O mentiroso não é filho de Deus. Ele é filho do diabo. Por isso, meu irmão, você como filho de Deus, se você tem mentido, se você tem andado nesse pecado, se arrependa, não brinque. Certamente você consegue identificar quando alguém está viciado em comida, bebida, apostas. Você enxerga isso fácil. Não se engane. A mentira ela se torna um vício. Porque quem mente tem um prazer momentâneo de satisfação e vitória. Mas não se engane. Se volte ao Senhor, se arrependa, e Ele que é a verdade. O Senhor, quando Ele nos salva, não é para que nós sejamos parecidos com o próprio diabo e Satanás. É para que sejamos parecidos com Ele, como filhos dele. Por isso que a verdade ela deve então habitar em nosso meio. E como então devemos fazer isso? É onde nós entramos na segunda parte do nosso texto. Salmos capítulo 12. Peço que você volte à exposição. E vamos ver então o discurso do Senhor. O discurso infalível do Senhor que nos traz salvação. Diz assim o versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem, por isso, suspira. O Senhor mostra e demonstra que aqueles que suspiram pela verdade, aqueles que almejam a verdade, aqueles que têm padecido pela verdade, têm salvação. Vocês lembram como esse salmo começou? Salva-nos, Senhor, nos salva dessa circunstância, desses problemas. E entenda que quem sofre, quem são os mais prejudicados, são aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade. Os pobres necessitados, órfão, viúva, os pequeninos, aqueles que carecem de ajuda e de amparo. Vocês olham, aqueles também que têm sofrido com mentira, serão então salvos e libertos. Deus, Ele trará a libertação. Ele vai se levantar
em favor daqueles que clamam e suspiram pela verdade. Por isso, o que é que o Senhor está dizendo que espera de nós? Não que sejamos com um coração fingido, lábio enganador, mas que Ele olhe dentro de nós e veja um suspiro e um clamor pela verdade. Nós olhamos para tudo que é público e aí fora, nós não confiamos nas pessoas. Nós temos políticos que nos lideram e nós já sabemos que não vai cumprir nada. É ano de eleição agora, daqui a 4 anos de novo, os 4 anos que passaram, os 8, 12, 16. Mentiras e mentiras e mentiras. E isso, então, tem sido algo presente em nosso meio. Nós vemos as pessoas chegam para nós e falam, olha, eu vou fazer isso. Já sabemos, não acredito. Isso é algo comum nos nossos dias. E veja, isso não é algo somente dos nossos dias. Nós não somos especiais, nós estamos vivendo a realidade. O próprio salmista Davi viu isso no meio do povo de Deus. No meio do povo de Israel. Por isso, então, a verdade, ela deve estar no nosso meio, nós devemos suspirar por isso. Devemos, então, propagar a verdade, demonstrar a verdade. E não temos em nosso falar, em nosso expressar, em nosso pensar, a mesma forma que os ímpios eles fazem. O versículo 6 diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O salmista, então, ele está expressando a sua palavra, a sua confiança diante da palavra de Deus, mesmo diante de um mundo e um contexto perverso que exalta coisas inúteis, mentiras. Ele fala, eu vou me apegar na palavra do Senhor, porque elas são palavras puras, não tem como errar. É algo então que foi purificado. E essa expressão que ele fala, olha, em cadinho de barro depurado 7 vezes, um processo então que purifica e tira toda a impureza. Então a palavra do Senhor ela é pura. Nós temos cantado e aprendido o Salmo 19, que fala, os mandamentos do Senhor são puros e todos igualmente justos. São mais doces do que o mel destilado dos favos. A palavra de Deus deve habitar em nós. Se a palavra do Senhor nos instrui que comer e beber nós devemos fazer para a glória de Deus, o nosso falar, o nosso agir, reagir, também deve ser pautado na palavra de Deus. As Escrituras, elas nos traz algumas coisas que nos faz entender como é que nós devemos agir. Salmo 119, ele vai dizer assim, olha, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Logo depois ele fala, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se a gente for juntar a ideia do que as Escrituras podem nos trazer sobre isso, é o quê? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, demonstra o que nós temos guardado no nosso coração. Se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não iremos pecar contra o Senhor com a nossa língua. O que irá começar a sair da nossa língua? As nossas palavras, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas opiniões? Ou, assim diz o Senhor. Por isso é necessário que nós guardemos a palavra de Deus no nosso coração. A confiança que temos no Deus que salva, que tem a palavra pura, e Ele nos guarda e nos livra por meio dessa palavra. Veja o que diz o versículo 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos,
quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Aqui ele faz a distinção entre o ímpio e o justo, dos filhos de Deus, aqueles que se apegam no discurso infalível de Deus e aqueles que andam com o discurso infalível. A confiança de que o Senhor, Ele preservará, Ele guardará, Ele nos livrará dessa geração. Por isso, meus irmãos, não temam como o mundo pensa, como eles têm vivido. Nós não devemos viver assim. Devemos andar o contrário daqueles que não servem ao Senhor e não conhecem o Senhor. É outro proceder, é outro entendimento, é outro falar. Mas você quer ver onde andam os perversos? É isso que o Salmo diz. Você quer ver um local em que a perversidade ela está reinando? É quando naquele meio a vileza é exaltada. Quando a língua enganosa, o coração fingido, o falar bajulador. Mas o discurso que vem do Senhor é contrário. É sincero, é piedoso, é de um coração em que está totalmente aberto para demonstrar que Cristo é Senhor desse coração. E meu irmão, entenda, a intenção de trazer esse texto aqui não é dizer que ninguém é mentiroso ou algo do tipo, é porque é uma distinção no nosso discurso pessoal daquilo que Deus espera de nós. Então até o nosso falar deve ser de acordo com aquilo que o Senhor Ele ordena. Iremos na próxima semana começar uma série de sermão no texto de Malaquias. E o texto de Malaquias acontece isso, tem alguns oráculos em que o Senhor vai falando com o povo e o próprio Deus dizendo como é que o povo está respondendo, levantando os questionamentos que o povo de Israel está trazendo naquele momento e Deus respondendo como era o proceder e o falar deles. E há outro problema, meus irmãos, é que foi por meio desse pecado e dessa prática que o nosso Senhor, Ele foi traído, perseguido. Abra, por favor, a sua Bíblia, no texto de João, capítulo 8. Do versículo 45 ao 47 agora, nós lemos o 43 e o 44. O Senhor diz assim, versículo 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O próprio Cristo está dizendo, olha, ouçam a verdade, sigam a verdade. Uma demonstração que mostramos que somos de Deus é quando ouvimos a verdade de Deus e atentamos para ela e vivemos segundo ela. O Evangelho de Cristo, ele é pressuposto de uma verdade que foi estabelecida. Ele como Criador. Hebreus 5, versículo 7. Diz assim, Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido
com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse texto aqui mostra, meus irmãos, que Cristo ele foi ouvido por conta da maneira como ele agiu. Ele se ofereceu. Mas ele vai dizendo aqui, olha, o clamor, as orações, as súplicas dele demonstrou piedade no seu falar. E a piedade, quando estamos falando aqui, não é um linguajar evangélico ou gospel de sair por aí dizendo paz do Senhor, irmão, varão, mudando o tom de voz. Não é isso. É a verdade. É onde habita a verdade, a sinceridade. Foi o que Cristo fez. Ele foi conhecido como piedoso. E por isso é esperado de nós que sejamos piedosos. Para que o Senhor olhe para nós e veja que a verdade habita em nosso meio e que nos alegremos na verdade. E que possamos então nos preparar para ouvirmos o sermão dos profetas, para que nós possamos ver como o Senhor então fala com o seu povo e aquilo que ele tem então, que o discurso que sai da nossa boca seja o mesmo discurso que sai da boca de Deus, que possa gerar vida e salvação e esperança, e que também, por aquilo que sai da nossa boca, possa gerar algo que possa demonstrar que somos filhos de Deus e servos de Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse momento iremos cantar mais um cântico, logo depois, oração final e a impetração da bênção. Vamos colocar de pé para cantarmos ao Senhor. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar. Em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação do justo
justos perto está. Se tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar, verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará, pegada justa senda se farão. Amém. Oremos ao Senhor. Santo e bondoso teu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que vive e eficaz. Te agradecemos pela verdade, Senhor, pela evidência que ela tem em nossas vidas, e que ela habite em nosso meio, e que ela esteja no nosso coração, que ela esteja no nosso pensamento, que ela esteja em nossas palavras. Nos ajuda, Senhor, a termos viver santo. Sabemos que somos pecadores, Senhor, limitados, mas nos ajuda a nos parecermos mais contigo cada vez mais. Nos livra de todo o mal. Sei com alguns irmãos nossos que estão viajando, tem misericórdia de alguns que estão doentes, sei com alguns que podem estar desanimados, Senhor, quanto ao Evangelho, o que possa, Senhor, ter não se programado, não dado o devido valor para a tua santa presença. Livra, Senhor, de todo o mal. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Os irmãos podem sentar, uns